Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou plantar junto com vocês um bulbo, né, um bulbilho aqui do nosso mini caládio. Vocês percebem aqui que essa bacia está linda, cheia de folhagem, já esteve mais cheia, né? Ela já está em fase de diminuição, mas mesmo assim ela está maravilhosa, olha. Uma bacia cheia de folhagem aqui de caládio, tinhorão, né, sapatinho de Nossa Senhora. Ela é conhecida por diversos nomes. Esses dias veio uma amiga aqui na minha casa e ela viu aqui, né, que tem bastante aqui em casa, e ela falou assim: nossa, me dá vontade de comer essa folhagem tão linda que é. Então já vou logo avisando, gente, ela é muito linda, mas ela não é comestível não, tá? É só ornamental mesmo. Aí aqui, olha, eu tenho, né, esse vasinho aqui onde ela tá se desenvolvendo ainda. Ela enche completamente o vaso, como vocês viram ali, ela fica com a folhagem toda fechadinha. E aqui eu tenho o substrato que a gente vai usar. Eu vou usar esse vaso aqui, olha, que é um vaso já usado, não tem problema nenhum, um vaso bem simples de plástico e que tem esse tamanho pequeno, tá? Ela não é uma planta, ó, vocês percebem aqui que mesmo nesse vaso ela vai se desenvolver bem. E que aqui, né, a bacia maior, então quanto maior o vaso, melhor, tá, gente? Esse daqui é uma dica importante, porque se você planta ela num vaso bem grande, então ela tem mais espaço para desenvolver as raízes e por isso mesmo, né, ela vai se desenvolver mais, dar mais folhagem e desenvolver mais bulbo, né, que você vai fazer o replantio no ano seguinte, já que ela é uma planta perene, uma planta que tem uma época do ano que de fato ela perde a folhagem, mas depois ela rebrota com todo vigor. Quer saber a época, né, que ela perde a folhagem? Ela perde a folhagem no inverno, né, como é comum, né, da maioria das plantas. E aí ela rebrota novamente com as primeiras chuvas aí de primavera, tá? Então, gente, como esse vaso aqui é pequeno, tá? Então eu vou colocar aqui, né, esse papel aqui de TNT da Frozen, né, que sobrou aqui de um aniversário. Peguei um pedacinho e vou tampar os buraquinhos ali, porque tem que ter esses buraquinhos no vaso, são obrigatórios, tá? É uma planta que não suporta encharcamento de jeito nenhum. Esse vaso aqui já veio com os buraquinhos prontos, mas quando não vem você tem que fazer em casa, né? Então eu vou tampar esse buraquinho, por quê? Porque aqui o meu substrato, ele ia sair pelo buraquinho muito facilmente com a chuva, com a rega, porque o buraco aqui é um buraco bem generoso, bastante, né? Então, para não sair, a gente coloca, pode ser também papelão, tá? Pode ser jornal, pode ser um pedaço de pano velho aí, de roupa aí da sua casa que de repente você não usa mais, enfim, né? É só para não sair mesmo o substrato. E o substrato, gente, ele é uma planta que gosta de um pouco, né, de nutriente na terra, mas que gosta também de uma terra bem soltinha. Então você acrescenta um pouco de areia, areia de construção mesmo, areia de aquário, só não pode ser areia da praia por causa do sal, tá? Então é uma planta que não é para salinidade não, tá? Então você vai utilizar, né, vai pegar aí esse substrato meu aqui, ele não tem tanta areia, mas ele é bem soltinho como essa planta gosta, é onde a raiz dela se desenvolve bem. Inclusive, se o solo aí na sua região é bem arenoso, sorte sua, porque essa planta gosta muito de solo arenoso. Só tem que ter um pouquinho de nutriente aí para ela conseguir se desenvolver bem também. E aí você me fala assim: ah, Marciana, mas você não colocou pedrinhas embaixo ali, né, do TNT. Não coloquei porque o vaso já é muito pequeno, gente. Se fosse ocupar ele com pedrinhas ainda, acaba que ia ter pouco espaço aí para desenvolver as raízes da planta no substrato, que ia diminuir também. Não há necessidade. Quando o vaso é tão pequeno assim, não há necessidade de colocar pedrinhas, não. Até porque é uma planta que, apesar de ser perene, anualmente é bom você fazer o replantio dela, porque ela multiplica bastante os bulbos. Então você pode fazer a separação dos bulbos, né, para fazer mais mudinhas aí na sua casa, para doar, para vender, enfim, para multiplicar, né? É natural dela. Vamos encher o vaso aqui todinho, né, pra gente fazer o plantio do bulbo. Pronto, gente, olha. Então aqui
né? Terra bem soltinha, rica em matéria orgânica. Se tiver um torrãozinho aí, desfaz o torrão. E aí você vai colocar até onde é indicado. Geralmente o vasinho vem indicando aqui até onde você coloca o substrato, tá? Por que que não pode passar disso? Porque vai atrapalhar na hora da rega. Se você enche completamente aqui de substrato e não deixa, né, esses 2 dedinhos aqui, o que acontece é que quando você jogar água aqui, a água vai escorrer pelo vaso, não vai dar tempo dela percolar aqui, né, no substrato e assim manter o substrato úmido o suficiente para a planta conseguir beber essa água. Antes de pegar, né, ali o bulbo para fazer o plantio aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui em casa eu tenho diversos vasos dela aqui, né, e eu vou pegar eles aqui e vou colocar na minha estante de plantas, né? Fazer uma estante aqui, olha. Essa estante maravilhosa aqui de material reciclado que um serralheiro aqui da minha cidade fez pra mim. Vou encher ela aqui com esses vasos. Bom, gente, olha, prontinho. Coloquei tudo ali, né? Então agora eu tenho uma estante aqui só de mini caládio em vaso, né? Todos os vasos que também não são muito grandes aqui, porque senão não comporta aqui na minha estante, né? E estão se desenvolvendo ainda, alguns estão mais desenvolvidos aqui. Sempre aparece uma erva daninha ou outra, eu retiro. No caso dessa daqui é uma torênia, né? Uma florzinha bem bonitinha, então eu vou retirar a mudinha e transplantar em outro local. É bem comum a torênia, olha, ela com florzinha aqui azul, aparecer no vaso, né? Nessa época do ano, porque ela é uma plantinha que produz muitas sementinhas e depois acaba germinando aqui em outros vasos, aí você transplanta para o canteirinho ou para um vasinho só para ela, tá? É bem comum ela aparecer aqui, tá? Sabe o que significa quando aparece torênias assim nos vasinhos, seja, né, de mini caládio ou de outra planta? Significa que ela tá recebendo água suficiente, tá? Porque a torênia não sobrevive, né, num substrato que fica seco por muito tempo. Quer dizer o quê? Que ela tá recebendo hidratação, ela não tá sofrendo estresse por falta d'água, porque essa plantinha aqui, se ela ficar muito tempo num substrato seco, ela definha e morre, né? Então, se ela tá assim verdinha, bonitinha, se desenvolvendo bem, inclusive florescendo já, porque ela é bem precoce, sinal de que o meu mini caládio está sendo bem regado aqui por mim e pela chuva. E aí talvez você me pergunte assim, mas Marciana, ele pode ficar em sol pleno? Pode, gente. Aqui em casa eu cultivo ele em meia sombra, né? Tá aqui ao lado do muro, quer dizer o quê? Que de um lado, né? Se tá ao lado do muro aqui, quer dizer que recebe sol somente em uma parte do dia. Mas várias horas de sol durante essa parte do dia e é suficiente para essa planta, tá? Então, assim, mesmo que você more em apartamento, se você tem uma sacada, uma varanda bem ensolarada, você pode cultivar lindamente aí os seus mini caládios. Mas, voltando, né, aqui pro nosso plantio, então, eu peguei, né, aqui um bulbinho de caládio. Esse daqui já veio com a folhinha, mas não precisa ter a folhinha, pode ser o bulbinho sozinho. Ó, percebe que o bulbinho é bem pequenininho, ó, e já se dividiu em 2, inclusive. Agora já tem 2 aqui, que eu vou deixar grudadinho, nem vou quebrar os 2 não. São bem pequenininhos mesmo, gente, ó, uma batatinha. Depois ela vai crescendo e se desenvolvendo com o tempo. Então, eu vou abrir um buraquinho aqui, ó, com o dedo mesmo, que a terra tá bem soltinha. Vou chegar um pouquinho mais de terra aqui no pé. Pegar aqui, completar o vaso, destorroar aqui os eventuais torrões que aparecem, né? E agora eu vou fazer aquela rega generosa, né? Que é para garantir o desenvolvimento das raízes aqui, para as raízes se sentirem em casa novamente. Então, vou usar o meu regador aqui, né? Que tem um chuveirinho aqui e não vai agredir tanto aqui o substrato, que, como vocês viram, é bem soltinho, como essa planta gosta. Vou encher bem aqui a água. E aí uma coisa importante é você perceber se essa água está saindo direitinho aqui pelo fundo do vaso. Ó, saiu rapidão aqui. Isso é sinal, né, de que essa água não vai ficar parada, né? Que é muito importante porque essa planta aqui não suporta encharcamento, ela não pode ficar encharcada. E se por acaso, né, alguma bolha de ar aparecer aqui, né, e afundar um pouco o substrato, o que você faz?
completar aqui o substrato, né, do vaso aqui. Por isso que também é tão importante, assim que você faz, né, o plantio ou transplantio, você já faz aí uma rega generosa para poder eliminar também esses bolsões de ar que eventualmente ficam no vaso. E se você gostou de plantar comigo, né, esse mini caládio, você viu que não tem muito segredo não, né? É somente algumas dicas bem pontuais aí, como por exemplo o tipo do substrato, bem soltinho, com um pouquinho de areia, né? Fazer furo no fundo do vaso, deixar um espacinho aqui em cima para fazer a rega, né? Utilizar aqui a marcação que geralmente vem no vaso, mas se não vier também você deixa uns 2 dedos aqui, no caso de um vaso desse tamanho. Se fosse um vaso maior, você deixaria mais proporcionalmente, né? E depois fazer a rega aqui, né? Essa planta é uma planta que gosta de regas e como o substrato não vai acumular água, então você pode fazer uma rega aí diária ou pelo menos a cada 2 dias, como eu faço aqui na minha casa, tá? Que a sua plantinha logo vai se desenvolver e vai cobrir todo o vaso e ficar linda aí na sua casa. Então, foi assim que eu plantei esse vaso aqui também, tá, gente? Tá? A diferença é que eu não coloquei só um bulbo aqui, né? Aqui eu coloquei, não me lembro agora, acho que foi uns 5 bulbos, né? E rapidamente ela se desenvolveu também. Coloquei o bulbo sem folhagem na época, né? Porque na época ela tinha perdido toda a folhagem. É uma plantinha que é natural que ela perca a folhagem e depois ela rebrota, tá, gente? É bem natural, quase todos os caládios são assim, não são todos. Descobri isso recentemente. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, tá? E se você gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.